Hello guys! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o visto de au pair. Se você tiver em outra etapa do processo sobre como buscar família ou sobre como é o processo de au pair, que talvez isso te deixe um pouco confusa a respeito do processo de tirar o visto. Eu particularmente achei um processo muito difícil, é muito burocrático, tem muitas etapas e eu demorei um pouco para entender como funcionava e precisei de muita ajuda das pessoas que já tinham feito isso. Então, se você estiver aplicando e tiver dúvida, deixa nos comentários ou me procura no Instagram e pode tirar suas dúvidas, não tem problema. Eu vou tentar fazer um arquivo explicativo do Word e vou deixar aqui embaixo para quem quiser baixar e seguir a etapa escrita, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu achei a minha família pelo site do Au Pair World. Tem grande variedade de famílias, a maior parte das famílias da Europa estão nesse site. É um bom site, ele te orienta em muitos aspectos. O primeiro passo de tudo desse visto de au pair é feito aqui na França. Você vai ter que mandar os seus documentos pelo correio para a família, porque a família vai ter que dar entrada no seu visto aqui. Primeiro de tudo, a família fala com o direct da região, que é tipo uma prefeitura, e esse direct ele vai dar a lista de documentos que ele quer. Geralmente são os mesmos documentos, mas cada direct pode pedir coisas diferentes. Então você tem que falar com a direct da região que você vai morar. Por isso que, primeiro de tudo, você tem que achar a família, tá? Que fique claro isso. Não dá pra você tirar esse visto antes de ter fechado com a família. A família entra em contato com a direct e pede a lista de documentos. A direct manda a lista e a família separa junto com você os documentos. O contrato tem que ser assinado por ambos em 3 vias. E você precisa também de uma inscrição de um curso de francês aqui da França. Então você tem que estar inscrita no curso e a escola tem que te dar um papel dizendo que você já está matriculada para fazer o mínimo de 10 horas de curso por semana. Tudo foi pelo correio para a direct aqui da região e a direct carimbou os documentos. Beleza. A direct devolve o contrato carimbado, as 3 vias, e uma via original fica com você. Por quê? Porque você precisa levar no consulado do Brasil. A família vai ter que te mandar pelo correio essa via original carimbada pela direct, ok? Depois que tudo estiver certo com a direct, você vai escanear esses documentos, os mesmos documentos que foram para a direct, você vai escanear junto com o contrato que foi carimbado e vai colocar no site do Campus France. No Campus France você vai criar um dossiê. Essa é uma parte complicada porque são muitas etapas para você preencher no site. Acho que talvez seja a parte mais complicada, porque eu achei que são muitas etapas para preencher, são muitos campos e você tem que ter muita atenção na hora de fazer. Detalhe importante, todo esse processo é demorado e você tem que começar ele bem antes da sua data de viagem, tá bom? Ok, depois que voltou tudo da direct, você vai pegar esses documentos e vai criar o seu dossiê. A parte do dossiê é complicada, mas você confere tudo certinho, lê com calma, anexa seus documentos, você vai ter que anexar foto, vai ter que anexar o papel do curso de francês. Quando tiver tudo certinho, anexado, preenchido, lá no finalzinho vai ter submeter meu dossiê. Isso significa que você está dizendo para o Campus France que você já concluiu tudo, você já preencheu tudo, você já anexou todos os documentos que você tinha. Essa é a etapa em que o Campus France vai analisar seus documentos. No meu caso, teve alguns documentos que eles ficaram com dúvida e me mandaram uma mensagem perguntando. E eles dão a chance de você entrar lá novamente, excluir o documento que você colocou e colocar um novo documento. Depois eu submeti novamente, eles fizeram uma nova análise. No final de tudo, eles analisaram e aí eles me mandaram um e-mail dizendo que tudo bem, estava ok e que eu precisava fazer o pagamento. Quando você recebe esse e-mail, você recebe também o número da conta bancária do Campus France. E no prazo de 2 dias, você vai fazer uma transferência, um TED, um depósito para a conta do Campus France. O valor desse ano de 2018 é R$520. Você vai mandar para eles por e-mail o comprovante de que você fez o pagamento e aí eles vão te dar a oportunidade de marcar a entrevista no Campus France, que é a primeira entrevista. Todo esse processo de criar o dossiê e eles analisarem e me mandarem um e-mail dizendo que estava ok demorou 1 semana, porque eu tive que fazer as alterações. Se eu não tivesse que fazer alterações, teria que 1 dia, eu acredito. Então,
tem que fazer com calma para não errar. Com o contrato original e os documentos originais, você vai marcar a entrevista, que só pode ser feita depois que você fizer esse pagamento. Você vai marcar a entrevista no Campus France. E essa primeira entrevista eu ainda não fiz, então depois que eu fizer, eu vou vir aqui para continuar esse vídeo, tá bom? Então é isso, por enquanto. Beijos. E após confirmar que recebeu o pagamento, eles vão te passar o contato da pessoa responsável que vai fazer a sua entrevista no Campus France. No meu caso, foi um professor, eu sou de São Paulo, foi feito na unidade da Paulista, por um professor de francês mesmo. Então, eu mandei e-mail, eles marcaram num dia que eu queria, e aí eu compareci. Dica importante, quando você estiver no processo de marcar o Campus France, você também já deve ter marcado o consulado. Deixa eu explicar o que acontece. O consulado, você só vai para o consulado depois que você for aprovado no Campus France. Entretanto, o consulado é muito cheio, então, se você não tiver marcado essa entrevista antes, pode ser que isso demore para você conseguir uma vaga. A minha entrevista no consulado era bem numa época que é a mais pedida, que é bem no meio do ano, junho, julho, agosto. É muito concorrido, então eu consegui marcar para 3 meses depois só. Então, 3 meses antes do período previsto que você vai estar no Campus France, você já tem que marcar sua entrevista no consulado. Para marcar a entrevista não precisa de nada, você só vai entrar no site do consulado e ir lá e marcar um horário. Só isso. Então é bom você já fazer isso antes de todo esse processo que eu falei. Como foi a primeira entrevista no Campus France? Ele era um professor de francês que me atendeu. Quando eu entrei na sala, ele foi super gentil, perguntou se eu queria fazer a entrevista em francês ou em português. Então, conversamos. Não foi bem uma entrevista, foi mais um bate-papo. Ele perguntou sobre mim, sobre qual eram os meus planos, por que eu queria ir para a França. Sobre tudo, ele analisou todos os meus documentos. Tinha um documento lá que era da faculdade que ele não gostou muito. E ele falou assim, olha, esse documento aqui talvez seja barrado pelo consulado, porque era um documento que não tinha o carimbo da faculdade. E ele falou assim, então se eu fosse você, antes de ir até o consulado, iria até a sua faculdade e pedir para eles trocarem esse documento. Porque o que acontece? Ele me explicou que eles analisam a documentação e são mais um tipo de aconselhamento, mas eles não decidem nada. O Campus France não decide nada, quem decide é o consulado. Todo esse processo, primeiro a Direct da França, que analisa seus documentos, depois o Campus France, tudo isso é para quando chegar no consulado todos os seus documentos estarem certos, porque quem vai decidir sobre te dar o visto ou não é o consulado. Então, essa entrevista no Campus France foi mesmo uma conversa, um bate-papo, um aconselhamento. Ele perguntou sobre a família, eu já tinha conhecido a família pessoalmente quando eu fui para a França nas férias. Ele pergunta um pouco sobre a família, qual a idade das crianças. Então você tem que ter mais ou menos uma noção da família, né? Do que você está fazendo, qual é o seu objetivo. Ele perguntou também o que eu pretendo fazer quando eu voltar para o Brasil, esse tipo de coisa. E o resultado saiu no dia seguinte. O Campus France me mandou um e-mail dizendo que estava tudo ok, que minha entrevista tinha sido aprovada e que eu já podia marcar o horário no consulado. Ou seja, eu ia perder 1 mês do meu prazo esperando para ter um horário no consulado. Mas eu já tinha marcado. Quando eu tinha marcado a entrevista do Campus France, eu marquei a entrevista do consulado para 4 dias depois do Campus France. No dia seguinte já tinha sido aprovado no Campus France e 4 dias depois já era a minha entrevista no consulado. Então tudo deu certo, eu consegui ir na faculdade trocar o documento que ele me aconselhou. Como foi a entrevista do consulado? Eu estava com medo porque eu já tinha tido um visto negado 2 vezes, não era esse visto, eu vou deixar o link aqui em cima se você quiser saber mais. E eu estava fazendo visto de au pair somente porque o outro visto tinha sido negado. Então eu fiquei realmente com um pouco de medo de dar alguma coisa errada ou, eu não sei, a pessoa pensar que eu estava irregular, enfim. A mesma pessoa me atendeu, mas a entrevista foi diferente do que a entrevista que eu conto naquele outro vídeo. Foi uma entrevista bem tranquila, nem perguntou, assim, nada sobre a família ou sobre o contrato, só analisou realmente os documentos, colheu as digitais e eu fiz o pagamento. Para o consulado é o valor de 50 euros
E nesse ano de 2018 deu R$ 236, uma coisa assim. Pode ser pago em dinheiro ou em cartão de débito. E aí ela perguntou se eu já tinha passagem para ir. E eu falei quando era o dia da minha passagem, que era exatamente o dia que começava meu contrato, porque no contrato você coloca qual é o dia que inicia o seu ano de au pair. A data que ela marcou para eu ir buscar o meu passaporte com a resposta foi uma semana antes da data do meu voo, do negado, enfim. Mas é isso. Me acompanhe no Instagram e bom voyage!